Seu João, pai de Mariana, havia desmaiado na cozinha pequena do apartamento onde moravam. A ambulância foi chamada e ele foi levado para a UTI. Horas depois, o médico deu o diagnóstico. Ele precisa fazer a cirurgia urgentemente. Para conseguir dinheiro para o tratamento de seu pai, Mariana foi forçada a se casar com um milionário que precisava urgentemente de uma esposa. Ela achou que seria apenas um contrato de uns meses, bastando cumprir com as regras impostas, mas o amor possui normas próprias. Histórias e Amores apresenta Papel assinado, um acordo de silêncio, de quartos separados. Você disse não chegue perto, não invente raiz. Casamento Forçado. O café era feliz, o que os olhos não veem, o coração já sabe que não existe contrato que o De onde você assiste ao vídeo? Mariana era uma bela mulher, trabalhava como faxineira em um escritório de advocacia e se dedicava ao serviço. Sem dinheiro para a operação do pai, precisava de um milagre. O milagre chegou 2 dias depois, através do dono do escritório em que ela trabalhava. O Dr. Armando Vasconcelos a chamou em sua sala. Estou sabendo que você precisa de dinheiro urgente e tenho algo a lhe propor. Sou advogado e tutor legal do Sr. Henrique Monteiro. Eu acredito que o nome Monteiro lhe seja familiar. Era familiar. Todo mundo no local conhecia o Grupo Monteiro. Cimento, construção civil, um grande shopping na cidade e outro em outro país. Mariana tinha visto o nome em obras por toda a cidade. O que o senhor quer comigo? Uma coisa simples em teoria. O advogado lhe contou sobre o testamento do falecido Edmundo Monteiro, pai de Henrique, que estabelecia que o herdeiro só receberia o controle total da fortuna da família ao completar 30 anos de idade e estar legalmente casado. Informou ainda que Henrique completará 30 anos em 8 meses e que ainda não havia se casado. Disse que precisavam de uma noiva, alguém discreta, de bom caráter, que compreendesse a natureza do acordo. O casamento seria registrado legalmente, mas a convivência seria administrada. Ao fim do prazo necessário para a transferência do patrimônio, o divórcio seria solicitado em comum acordo. Acrescentou que ela receberia uma compensação financeira significativa quando concordasse com a proposta. Confidenciou ainda que Henrique possuía uma marca de nascença que o impedia de arranjar uma esposa. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Quanto? O valor que ele disse fez o coração dela parar por meio segundo. Era exatamente o suficiente para a cirurgia do pai, os meses de recuperação e ainda sobrava o bastante para que ela não precisasse se preocupar com o aluguel por 2 anos.
Por que eu? Porque te conheço e tenho boas informações a seu respeito. A senhorita não tem dívidas criminosas, não tem vícios conhecidos, não frequenta os mesmos círculos sociais de Henrique. Isso é importante. Ele não quer alguém que conheça seu mundo. Ele quer alguém que não interfira no seu mundo. Quando eu precisaria dar uma resposta? Até amanhã, às 10 da manhã. Deixa o contrato comigo. Vou ler hoje à noite. No dia seguinte, o acordo foi fechado. A mansão dos Monteiros ficava num bairro elegante. Mariana chegou com uma mala média, a bolsa que usava há 4 anos e ficou parada diante do portão eletrônico por mais tempo do que pretendia. O jardim era impecável, a fachada imponente. A sensação de que estava entrando num mundo para o qual não tinha sido convidada era absolutamente precisa. O mordomo tinha um sorriso tão profissional que era impossível saber se era simpático ou apenas muito bem treinado. Ele a conduziu por corredores de mármores até uma sala com janelas que davam para o jardim dos fundos. Henrique Monteiro estava de costas quando ela entrou. Ele era mais alto do que ela esperava. Ombros largos, postura de quem nunca precisou encolher para caber em nenhum lugar. Quando se virou, Mariana manteve o olhar firme, algo que havia treinado mentalmente. A marca de nascença ocupava o lado esquerdo do queixo e descia pelo pescoço. Uma mancha de coloração mais escura, irregular, que se escondia parcialmente por baixo do colarinho da camisa. Mariana anotou e então a aguardou da mesma forma que se nota a cor dos olhos de alguém, como um detalhe, não como uma definição. O que ela não esperava eram os seus olhos magníficos, sérios, com a expressão de alguém que já decidiu o que pensava de você antes de você abrir a boca. Você é menor do que eu imaginava. E você é mais mal educado do que eu pensei. Sente-se, por favor. Não quero me sentar. Vasconcelos me disse que você leu o contrato. Sim, eu li. Então você sabe que isso não é um relacionamento, uma amizade. É uma transação. Você cumpre o papel em eventos sociais quando necessário, mora nesta casa e não interfere na minha vida. Em troca, recebe o que foi acordado. Alguma dúvida? Algumas, mas há uma mais importante. Você trata todo mundo assim ou estou recebendo algum maltratamento de propósito? As regras são simples. Quartos separados, nenhuma tentativa de criar intimidade. E, acima de tudo, não se apaixone por mim. Não serei responsável pelo que vier depois. Pode dormir tranquilo. Não tenho nenhum interesse em você. Já tenho problema suficiente.
Henrique acordava às 6, saía às 7h30, voltava depois das 20 horas. Jantava sozinho no escritório ou não jantava. Aos fins de semana, trabalhava no mesmo escritório com a porta fechada. Mariana aprendeu a rotina em 3 dias e passou a construir a dela nas brechas. Ia visitar o pai no hospital às terças e quintas, quando as visitas eram permitidas. Aprendeu o nome de cada funcionário da casa e com eles conversava. Com o Henrique, trocava apenas um máximo de 12 palavras por dia. Foi a cozinheira quem lhe contou tudo enquanto fazia a janta. Ele não é rude como tenta demonstrar. O que aconteceu para ele se tornar assim? A cozinheira lhe confidenciou que antes ele não era rude. Contudo, quando tinha 20 anos, declarou o seu amor a uma jovem do seu círculo social. Ela respondeu que não se casaria com um monstro como ele. Depois disso, ele evitou as mulheres e se tornou um homem amargo. Não saía de casa, a não ser comparecer às atividades sociais das empresas, sempre evitando contatos íntimos. O café está frio. Eu sei. O que está lendo? Machado de Assis. Você lê? Quando tenho tempo. Já li Memórias Póstumas de Brás Cubas 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque toda vez entendo uma coisa diferente. Boa noite, Henrique. Ela foi embora. Ele ficou olhando para a porta por um longo momento antes de voltar para o livro. O primeiro evento social aconteceria 3 semanas depois. Um jantar na casa dos Braga, família antiga da alta sociedade e sócia da empresa de Henrique. O tipo de gente que usa o sobrenome como credencial e espera que você reconheça o valor da moeda. Comprei um vestido para você. As minhas medidas, você me olhava sem eu ver? O vestido coube perfeitamente nela. Henrique a olhou quando ela desceu a escada. Uma dessas olhadas rápidas que tentam ser discretas
e não conseguem. E não disse nada, mas ela notou seus olhos brilhando. O jantar foi um campo minado, delicadamente decorado com porcelana fina. As mulheres avaliaram Mariana com um tipo de sorriso que diz tudo o que a boca não diz. Os homens foram mais diretos. Fizeram perguntas sobre a família dela, a formação, onde havia estudado, como Henrique e ela tinham se conhecido. Henrique respondeu com poucas palavras e um olhar que encerrava assuntos. Foi uma moça chamada Isabela, filha dos anfitriões, com sobrancelhas perfeitas e o tipo de autoconfiança que vem de nunca ter precisado se preocupar com a conta de luz. Quem se sentou ao lado de Mariana durante o coquetel. Então você é a famosa esposa de Henrique. Surpresa para todo mundo. Surpresa às vezes é uma coisa boa. Você já está acostumada com a estranha marca de nascença dele? Não tem nada demais para que eu tenha que me acostumar. Dá licença. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas eu quis. Henrique começou a aparecer na cozinha à noite com mais frequência. Não falava nada, porém a olhava com olhos disfarçados de desejos. Às vezes, ele a encontrava no corredor e tentava disfarçar que estava ali intencionalmente, apenas para vê-la passar em direção ao quarto. No mês seguinte, o pai de Mariana passou pela cirurgia. Ela ficou no hospital por 3 dias e voltou em uma tarde chuvosa, resfriada e febril. Henrique a encontrou no corredor. Como ele está? Bem, a cirurgia foi bem. Obrigada por perguntar. Você está passando mal? Vou pedir um chá para você. Não, eu preciso só de... Ela não conseguiu terminar a frase, pois desmaiou. Henrique a segurou e sentiu que ela ardia em febre. Abriu a porta do quarto dela e a deitou na cama. Foi até o banheiro, molhou uma toalha e colocou na testa dela para baixar a febre. Resolveu então lhe tirar a roupa molhada. Fez tudo automaticamente, mas quando ela estava totalmente despida e inconsciente, não conteve admiração. A sua esposa era realmente muito bela. Subitamente, teve vontade de beijá-la e se deitar ao seu lado, acariciando seu corpo e lhe dizendo palavras obscenas ao ouvido. No entanto, lembrou-se do passado, da jovem lhe chamando de monstro e se afastou temeroso de que ela acordasse e o chamasse do mesmo jeito. Retirou-se apressadamente do quarto. Foi até a cozinha e pediu que a cozinheira cuidasse dela. Horas depois, quando a febre de Mariana havia baixado, a cozinheira lhe contou todo o ocorrido. Naquela noite, sozinha no quarto, Mariana ficou muito tempo deitada no escuro, olhando para o teto com um pensamento que ela tinha tentado não pensar por semanas, crescendo no peito como as flores do jardim de inverno, sem cuidado,
sem planejamento, mas com uma teimosia que desafiava qualquer lógica. Ela havia começado a gostar dele. Na manhã seguinte, Mariana agradeceu a Henrique, acreditando que, depois do ocorrido, ele declarasse que também estava apaixonado por ela. Lê do engano, meus caros. Henrique a tratou com uma frieza maior do que antes e Mariana guardou o que sentia por ele em seu coração. Mariana acabou de falar e se retirou para o quarto. Faltavam ainda 2 meses para o fim do contrato, mas na manhã seguinte Henrique a chamou ao escritório. Ele estava atrás da mesa, aquela postura de quem colocou uma barreira de madeira entre si e o mundo, e havia uma frieza nele que Mariana não via há semanas, como se ele tivesse praticado aquela expressão na noite anterior. Percebi que as coisas entre nós saíram dos termos do contrato. Nós quebramos a regra, mas não posso permitir que isso continue. Henrique, Eu te pagarei o dobro para você ir embora. Você pode ir agora. Tudo bem. Vou fazer as malas. Ela saiu do escritório sem olhar para trás, com o coração partido. Ele ficou sentado na cadeira por muito tempo depois que a porta fechou, com as mãos abertas sobre a mesa, olhando para elas como se estivesse tentando entender o que havia acabado de fazer. A casa ficou enorme depois que ela se foi. Na primeira semana, Henrique trabalhou mais do que nunca. Na segunda semana, notou que estava relendo a mesma página do mesmo relatório pela 4ª vez. Na terceira semana, admitiu para si mesmo às 3 da manhã que o problema não era o trabalho. Mariana estava lendo na sala quando a campainha do apartamento tocou. Ela abriu a porta. Henrique Monteiro estava no corredor do prédio popular. Ele não tinha flores, não tinha advogado, não tinha contrato. Tinha apenas o orgulho partido ao meio, visível nos ombros levemente curvados, na forma como segurou o olhar dela sem a dureza habitual. Eu errei. Percebi que a amo. Não percebi quando você foi embora. Foi antes. Mas quando você foi embora, ficou impossível fingir que não era. Mas foi você quem me mandou embora. Com 2 meses de antecedência. Porque eu havia quebrado uma regra que você mesmo inventou. Uma regra que você inventou porque tem medo de que as pessoas te vejam apenas como um homem com uma marca no rosto. Henrique, eu nunca precisei me acostumar com nada. A marca em seu rosto não me impediu de te amar. Eu te peço, não assine o divórcio. Eu não quero assinar, Henrique.
papel assinado, um acordo de silêncio, de quartos separados. Você disse não chegue perto, não invente raiz. Mas a noite era longa e o café era feliz. O que os olhos não veem, o coração já sabe que não existe contrato que o amor não quebre. Me mandou embora, mas esqueceu um detalhe. Deixou meu nome escrito em cada canto, não negue. Aprendi o seu silêncio, como quem aprende idioma. Vi a marca no seu rosto, só vi um homem que doma a dor com palavras duras e medo de ser visto. Mas eu já te vi que gostei do Trouxe uma lembrança para você. que os olhos não veem, É esta aqui na mesa. que não existe contrato que o amor não quebre. Me mandou embora, mas esqueceu um detalhe. Deixou meu nome escrito em cada canto, não negue. Ele voltou sem flores, sem advogado, só com orgulho partido e o peito aberto. É o perfume da Miss Dior porque uma mulher especial como você merece ter um perfume desse. Eu sempre quis ter este perfume, amor. Lá do quarto, a voz rouca de seu João chegou pela porta entreaberta. Mari, tem alguém aí? Tem, pai. Pode vir conhecer. O divórcio nunca foi assinado. Henrique completou 30 anos numa festa pequena que Mariana organizou sem que ele pedisse, com os empregados e seu João, que veio de Bengala e ficou 2 horas contando histórias que faziam Henrique rir de um jeito que Mariana ainda estava se acostumando a ver sempre. O controle do Grupo Monteiro foi transferido conforme o testamento. Vasconcelos assinou os documentos com a eficiência de sempre, mas Mariana notou que ele sorriu mais do que de costume. Lá fora, na cidade, nada havia mudado. As pessoas ainda eram as mesmas. Ainda havia histórias pequenas que aconteciam dentro das casas, nas madrugadas, nas cozinhas onde o café esfria e as regras se dissolvem. Mas, dentro da mansão, o clima era outro, pois o amor apareceu sem ser convidado e resolveu ficar para sempre. Se você gostou, não se esqueça de curtir e comentar. Inscreva-se no canal e não se esqueça também de marcar o sininho para ser avisado quando for publicado um novo vídeo. Porque aqui, cada história encontra um coração disposto a sentir.